jovens, para a aula 3 de microbiologia, tranquilo? Espero que vocês estejam bem satisfeitos com o curso, estejam gostando das aulas e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar, tranquilo? Hoje, vocês viram lá na chamada da gente que a gente fez uma relação entre bactérias e origem da vida, tranquilo? Vamos fazer outras relações hoje com as bactérias e vamos falar também de algumas coisas relacionadas bem importantes, não só a questão da bactéria, como a questão também da educação e transmissão de doenças, tranquilo? Então vamos lá, nossa ementa, né? Vamos lá, vamos falar de bactérias, né? A estrutura dela, forma de contágio, medidas gerais de prevenção e exemplos de doença, tranquilo? Para a gente começar, a gente vai fazer uma outra relação das bactérias com as armas biológicas. Então vamos lá, o que são armas biológicas? Eles vão ser armas criadas, né? Que vão usar ou um agente patogênico ou alguma substância relacionada a eles como uma forma de matar uma grande quantidade de pessoas de uma vez só, tranquilo? Quando a gente vai falar pensa em armas biológicas, a gente vai pensar que é algo recente. Eu preciso de material, estrutura, tudo. E a gente vai ver que não é tão recente assim, certo? Um exemplo, na era neolítica já se usava flechas envenenadas, arma biológica, para poder eliminar não só os inimigos, como ser usado na caça, tranquilo? Já na antiguidade e na Idade Média era muito comum o uso de cadáveres, né? Ou eu contaminava corpos d'água, poço, um rio, uma lagoa, que aí aquela população que usava ficava doente e morria, ou eu lançava esses cadáveres dentro dos castelos, né? Ali o castelo está cercado, né, por os inimigos, eu estou lá dentro protegido pelo castelo achando que eu estou invulnerável. Aí começa a chover cadáveres com o quê? Peste negra. Aí lascou, meu filho. Então eu acabava tendo que me render ou morria de doença, tranquilo? E fora a questão do terror psicológico que tinha ali também, né? Você vê o cadáver voando ali, deve é uma visão agradável, né? Tanto que essa técnica ela volta de novo lá onde? No século XIV, cerco de Kafka, né? Lá na Ucrânia, né? Novamente usando cadáveres, né? Pelas catapultas, né? E mais recentemente, em 2001, nós vamos ter o caso de antrax nos Estados Unidos. Logo após o 11 de setembro, algumas pessoas começaram a receber cartas com os poros da bactéria, né? E o dado oficial foram 7 pessoas que morreram e eles não conseguiram descobrir quem foi que mandou essas cartas, né? Você vê que tá aí o terrorismo rolando, é o bioterrorismo. Aqui o exemplo de uma perereca, né? Nessa perereca eu retiro o veneno da pele dela, né? E aí eu consigo fazer o curária, né? Aqui o exemplo da máscara dos médicos na Idade Média, né? Bem, imagina um médico chegando nisso aí com essa roupa para você, né? Coisa bem tranquila, né? Aqui a catapulta, né? Eu colocava o cadáver aqui, puf, jogava lá no castelo inimigo, né? E ficava esperando o povo sair de lá desesperado, né? E nós temos aqui como foi que o Atrax em 2001 foi distribuído. Eu colocava dentro desse envelope os esporos da bactéria. Na hora que eu abri eu era contaminado, né? Eu expirava esses esporos e pegava antrax, tranquilo? Em 1972 foi proibido, foi feito um acordo. Então lembramos, um acordo eu dizer, não, eu não vou fazer arma biológica. Não significa que eu não farei, né? Mas oficialmente estou dizendo que não estou fazendo, né? Só para vocês verem, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, ele tem amostra de várias doenças que teve no mundo. A varíola, a peste bubônica, a gripe espanhola, entendeu? Então se um louco americano lá assumir o poder e quiser criar arma biológica, ele tem material para isso lá, ok? Então esse tratado ele dizia o quê? Ele proíbe a pesquisa, a produção e o armazenamento desse tipo de material, tanto as armas químicas como biológicas, né? No caso de armas biológicas, tentei pesquisar coisas mais recentes, eu não achei. Vocês vão achar, caso pesquise, armas químicas. Era muito comum aqueles ditadores do Oriente Médio, eles eliminarem populações que eram de religiões contrárias deles, através de arma química, né? Eles lançavam ali dentro daquelas vilas isoladas e matavam as pessoas, né? Isso, Gaddafi, há algumas matérias que mostram que ele fez isso com algumas populações de religiões que não era dele, tranquilo? Como eu falei, isso no ano 2000, né? Ele vai fazer exatamente a questão do bioterrorismo com o caso do antrax, né? Porém, para nossa segurança, né, e tranquilidade, eu preciso de 2 coisas para poder fazer arma biológica. A primeira delas, eu preciso de conhecimento técnico.
Não é qualquer pessoa, qualquer cientista que pode fazer uma arma biológica. E além disso, eu preciso de aparato tecnológico, né? Eu não posso, eu estou com raiva do meu vizinho que escuta grafite e vou fazer uma arma biológica para matar ele. Eu tenho duas placas de Petri, tenho lá um cachorro, um negócio, e vou destruir a vida dele com uma arma biológica. Não, eu preciso do quê? Do aparato tecnológico. E outra coisa que a gente tem que ter que preocupar também é o seguinte: na hora que eu criar uma arma biológica e ataquei um país inimigo, aquela doença lá pode voltar para o meu país e me causar problemas? Então como é que eu controlaria esse agente patogênico? Então, em geral, eles não preferem ou não usam armas biológicas. Preferem armas químicas, né, quando usam, né? E hoje, devido à globalização, né, vocês podem ver que a facilidade de espalhar uma doença hoje em dia é muito fácil. Você vê os dois exemplos que a gente pode citar em relação à pandemia, né? O surto começa a se espalhar a partir do momento que você tem o pós-feriado, o feriado do Ano Novo Chinês, que as pessoas foram para a China para comemorar o Ano Novo Chinês, e depois, quando elas voltam para o seu país, elas já vão o quê? Contaminadas de coronavírus, né? Você vê que os países próximos da Ásia começaram os surtos lá, logo após saírem da China, né? Começaram os surtos na China. E no Brasil, as pessoas trazem o coronavírus ou do carnaval, né? Que esse debate se o carnaval já foi o início do coronavírus no Brasil, ou as pessoas quando voltaram de viagem no exterior, né? Então vê que hoje, com a globalização, é muito fácil de se espalhar uma doença, certo? Mas por que eu trouxe bactéria e arma biológica, né, para vocês? Vamos lá. Vamos analisar 9 organismos patogênicos e substâncias que são produzidas por seres vivos que podem ser usados como arma biológica, tranquilo? Então vamos lá. Antrax, bactéria. Varíola, vírus. Peste bubônica, bactéria. Cólera, bactéria. Tularemia, bactéria. Tularemia é uma doença que é transmitida pelo carrapato, viu? O carrapato, ele adquire a bactéria, ele se contamina pela bactéria, e na hora que ele pica uma pessoa, ele leva essa doença, tá certo? Toxina botulínica, bactéria. Enipavírus, um vírus. A quimera, que é uma fusão do vírus do ebola com o vírus da varíola, né, criado em laboratório, né, que é o vírus. E a ricina, que é uma substância, né, produzida pelos seres vivos, que é usada como veneno, tranquilo? Então vamos lá. Vocês contaram quantas bactérias tinham aí nesse meio? Não? Então vamos lá ver quantas. 5. Então, de 9 organismos, substâncias usadas como arma biológica, 5 estão relacionadas com bactérias. Eu tenho 3 com vírus. Como eu falei, o vírus tem uma dificuldade de ser usado como arma biológica pela questão do controle e depois pela mutação. Essa mutação eu teria maior dificuldade em bactérias, tranquilo? E uma substância somente. Então você vê, há um perigo muito grande de bactérias ser usado como armas biológicas, né? Mas, já que eu falei tanto de bactéria, mas o que são bactérias? Quais as características, etc. Vamos começar agora. Então, primeira característica, ó. Vê se a gente está subindo na escala taxonômica, né? Nós falamos de vírus acelulares e nós vamos dizer que as bactérias são procariontes. O que são células procariontes? São células que são mais simples, ó, P de primitiva, tranquilo? O núcleo vai ser desorganizado. Você pode ver duas explicações em alguns materiais. Você pode ver que ela não tem núcleo, ou o núcleo dela é desorganizado, certo? A gente vai perceber que o material genético ele é misturado ao citoplasma, ele não é separado, tranquilo? E todos são unicelulares. Não existe ser pluricelular de célula procarionte, tranquilo? Pode ser autótrofo, produzir seu próprio alimento, ou heterótrofo, consumir outros organismos para se alimentar, certo? E a presença da parede celular, tranquilo? Então vamos dar uma olhada lá na estrutura bacteriana. Então você vai ter, ó, material genético, sempre DNA, tudo ok? Sempre DNA, o citoplasma, a membrana plasmática e a parede celular, tudo ok? Você pode ter essa cápsula, que ele vai chamar aqui na figura, que algumas bactérias têm como uma outra parede. Alguns, no caso, por exemplo, ela pode ser mucosa e ela pode até aumentar a capacidade patogênica da bactéria, certo? E ali o flagelozinho, certo? Então, basicamente, ó, as 4 estruturas da bactéria: material genético, cromatina, citoplasma, membrana, parede celular. Tranquilo? Falando da parede celular,
eu posso usar a parede celular para poder diferenciar os tipos de bactéria, tudo ok? Ele é um peptídeo glicano, que é a fusão do aminoácido com carboidrato, certo? E ele vai ser usado como classificação das bactérias. O que vai diferenciar isso daí? A espessura dessa parede celular, certo? Então vou separar em gram-positivas e gram-negativas. Se ela é gram-positiva, ela vai ficar em roxo e ela vai ter essa parede celular mais grossa. E se ela é gram-negativa, ela vai ter a camada, a parede celular um pouco mais fina, tudo ok? Então eu posso usar a parede celular como uma forma de diferenciar as bactérias. Porém, qual a importância dela? Nós vamos pegar a importância delas em 3 grandes grupos, né? Já falamos 2 importâncias, anote aí, ó. Primeira, a questão das armas biológicas. E segunda, a questão da origem da vida. As bactérias podem estar relacionadas com a origem da vida na Terra. Bom. E quais são as outras? Relacionadas à saúde, eu tenho 2. As bactérias produzem doenças, né? E a segunda, as bactérias elas podem estar alojadas dentro do seu intestino e ali elas vão produzir algumas vitaminas, como exemplo a vitamina K, certo? Além delas conseguirem controlar essa flora intestinal para poder impedir que outras bactérias tomem posse, né? Bactérias patogênicas, tranquilo? Eu posso ter a relação ecológica, que também são 2. Primeira, elas vão estar relacionadas na cadeia alimentar, lembram? Produtores, consumidores e decompositores. Então, entre os decompositores, eu vou ter fungos e bactérias que vão digerir essa matéria orgânica, tornando inorgânica. E a relação da fixação do nitrogênio. As bactérias ligadas às raízes de leguminosas, elas vão tirar o nitrogênio da atmosfera e vão colocar ele dentro das cadeias alimentares. Tranquilo? E relação tecnológica, né? Você vai ter a produção de algumas substâncias, principalmente o hormônio do crescimento e a insulina, através da alteração do material genético da bactéria. Eu coloco o gene desses hormônios na bactéria e eu tenho a produção deles. Tranquilo? E também, no caso da tecnológica, a produção de alguns alimentos, como iogurte, Yakult, lactobacilos vivos, e a questão da produção de coalhada também, certo? Então, a gente pode citar isso aqui como importâncias da bactéria. Viu? A bactéria não é só ruim e causa doença, não. Ela tem coisas importantes pra gente. Em relação à biossegurança, que cuidados eu tenho que ter com as bactérias? Tudo ok? A gente vai falar um pouco do ambiente mais específico, né? Ou ligado à produção de alimentos, ou ligado à pesquisa, né? Então vamos lá. Primeiro, evitar ter contato das mãos com o rosto. Tá se coçando o tempo todinho, né? Porque na hora que eu estou ali pegando numa comida, por exemplo, e passa a mão no rosto, eu posso estar levando bactéria do material para o meu rosto, ou do meu rosto para o material. Então é interessante o quê? Evitar esse toque, né? O uso dos EPIs. Lembra de Ricardo falando EPI? Então, ó, tá aí. Esses materiais são importantes para quê? Para evitar que haja contaminação. Como eu falei, a contaminação sua com o material e do material para você. Tranquilo? Limpar e desinfetar as superfícies. Então, na hora que eu estou numa bancada, fazendo uma pesquisa, cuidando do alimento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar esterilizando essa bancada para evitar a contaminação, né? Tanto de alimento como de material de pesquisa, certo? Gente, eu coloquei essa, mas eu acho ela muito óbvia. Mas estava lá no manual, né, de dicas, né, de orientações e tudo. Então, não usar cosmético nos laboratórios, nem comer nem beber na área do laboratório, né? Por quê? Eu posso estar contaminando esse material e levar a contaminação para fora do laboratório, ou eu posso contaminar minha amostra ou meu alimento. Tudo ok? Então eu estou lá no laboratório, estou pesquisando uma bactéria e estou tomando uma Coca-Cola com uma coxinha. Então eu posso contaminar meu alimento com a bactéria ou contaminar a bactéria com o meu alimento. Tranquilo? Então, vamos lá. Evitar trabalhar com ferimentos, lesões, qualquer coisa. Isso é uma porta aberta. Na hora qualquer machucado, eu posso ter uma infecção bacteriana pela entrada de bactérias por essa porta, né? Por esse ferimento. E todos os EPIs, ó, Ricardo de novo, EPIs que vocês usarem lá, eles serem descartados naquele ambiente. Você não está, por exemplo, eu estou trabalhando com tuberculose lá, né, pesquisando tuberculose, e pego o meu avental todo sujo do laboratório e vou passear pela universidade, né? Então todos os EPIs que eu usei ali, eu descarto ali mesmo, tranquilo? Então são as medidas básicas de segurança. Falando em relação à saúde, vamos ver um dado, ó, fazer uma relação do coronavírus com tuberculose. As comunidades, ou as favelas no Rio de Janeiro hoje em dia,
elas têm um quadro gravíssimo de contágio de tuberculose, né? O índice, né, ele é 4 vezes mais alto nas comunidades, nas favelas, do que em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então hoje é uma preocupação das secretarias de saúde do Rio de Janeiro, como eu vou tratar uma comunidade que já tem um alto índice de tuberculose, vítima agora de coronavírus. A realidade das favelas do Rio de Janeiro é falta de água, casas amontoadas, né? Não tem dinheiro para comprar álcool gel e aglomeração de pessoas. Ah, mas por que? Fica todo mundo na porta? Não, porque são casas pequenas que às vezes moram 5, 6, 7 pessoas num cômodo só. Então o que acontece? Um desses infectados espalha para o outro. Então a preocupação hoje em dia é que talvez a taxa de mortalidade nas favelas no Rio de Janeiro seja altíssima. E se a gente for olhar, por exemplo, na nossa realidade aqui de Natal, eu não conheço todas, mas eu conheço a Brasília Teimosa, né? Ali é um surto certíssimo de contaminação. Porque as casas uma em cima da outra, pessoas amontoadas e a falta de orientação, né? Tranquilo? Falar de 3 doenças para a gente, né, ver. Primeiro, a cólera, né? A cólera é uma doença que é causada como? A pessoa que está contaminada pela cólera, ao defecar, essas fezes contaminadas, se elas entrarem no corpo d'água, um rio, um lago, um poço, contamina aquela água e passa cólera para os outros. Então, por isso a questão do saneamento básico. Saneamento básico é uma coisa que o Brasil ainda é muito lento, principalmente nas cidades do Nordeste, né? Porque é uma obra que, como o pessoal diz, não se vê, então não é interessante para o político. Mas a Organização Mundial de Saúde diz que quase 90% das doenças, né, seriam eliminadas se nós tivéssemos saneamento básico na cidade, né? Quase todas as doenças que a gente tem são transmitidas por água contaminada. Então, se a gente fizesse saneamento básico, diminuiria muito. No caso da Índia, né, que a gente vai falar agora, né, a Índia é um país que o rio principal da cidade, que passa pela capital, é um rio altamente contaminado. Porém, na religião deles, eu tenho que tomar banho nesse rio, porque é um rio sagrado, um rio divino. Eu entro lá e purifico todos os meus pecados, né? Já já vou mostrar a questão do rio, né? A questão da higiene pessoal é a questão de eu lavar as mãos ao ir ao banheiro e não defecar em qualquer lugar, né? Se eu for defecar no mato, por exemplo, eu fazer aquele buraquinho lá e enterrar as fezes, tranquilo? Hanseníase, antigamente conhecida como lepra, né? É uma doença que tem um contato direto. Havia muito preconceito em relação a ela, né? Tanto que havia os leprosários, que isolavam as pessoas, né? Para poder as pessoas serem tratadas, tranquilo? E o botulismo. O botulismo, como eu disse lá na frente, lá atrás, né? Quer dizer, é uma doença causada pelo resíduo de uma bactéria. Então esse resíduo, na hora que você ingere, você tem uma paralisia muscular que pode levar à morte em alguns casos, né? Então vamos lá. Rio Grande, olha que rio limpo, olha só, vocês tomaram um banhozinho aí, beber essa água, que não é só tomar banho, viu gente, tem que beber a água também do Rio Grande. O Rio Grande, como é um rio sagrado para eles, a maioria das pessoas tomam banho nesse rio, bebem, porque a água cura todas as doenças. Mas olha só, em média por ano, morre 500 mil pessoas por ano no país de doenças relacionadas ao rio, né? Vamos ver a lista de doenças, ó. Hepatite, diarreia, febre tifoide, doença da pele, cólera, ó, cólera e câncer, né? Aqui o rio, além da questão do saneamento básico, que todo esgoto é jogado na cidade, os animais são banhados nesse rio, o povo toma banho nesse rio, os cadáveres são jogados nesse rio, então o grau de contaminação é altíssimo, né? Cólera lá na Índia é endêmico, é bem comum, todo mundo tem, né? Ó, outra cena do rio aí para vocês verem, ó, o povo tudo feliz, tomando banho, né? Ó, porém a contaminação correndo solta, né? Então, ó, se for na Índia, não tomar banho no Rio Grande, é como ir no Rio de Janeiro ser assaltado. Então tem que tomar um banhozinho lá e rezar para sair de lá purificado sem doença, tranquilo? Por isso que a Organização Médicos Sem Fronteiras, ele não trabalha não só com a questão de prevenção de doenças ou do tratamento de doenças. Eles tratam também a questão de educação sanitária. Então, eles trabalham essas noções de saneamento básico, a questão de higiene pessoal, e esses detalhes para poder o quê? Evitar a disseminação de doenças, tranquilo? Aqui, a hanseníase, ó, são manchas na pele que você vai ter, e essas manchas você tem a perda da sensibilidade. Porque isso ocorre, a bactéria ela começa a destruir as terminações nervosas da sua pele. Então, aquela parte ela fica insensibilizada em relação às coisas, ao toque, à dor, certo?
Então o tratamento é muito simples hoje em dia. Você toma um medicamento, é dado de graça no posto de saúde. E, porém, pela questão do estigma social que tinha da hanseníase, né? Hoje em dia você não chama mais de lepra, chama de hanseníase, por isso, certo? E o botulismo, como eu falei, né? Qualquer lata amassada, estufada, não deve ser consumida, deve ser imediatamente descartada, tranquilo? Então, ó, cuidado, for no mercado a lata estiver muito estranha, vocês não adquirem essa lata e não comem esse alimento, certo? Bem, como sempre, trago uma dica de filme, mas trago agora um filme e um documentário bem interessante. O filme é chamado Ensaio sobre a Cegueira, pandemia também, né, que está na moda, só que uma pandemia que deixa todo mundo no mundo cego, todo mundo perde a visão. E ele mostra a queda da sociedade, o caos que fica em relação às pessoas terem perdido a visão, certo? Muito bom, você começa a pensar muito sobre uma coisa chamada responsabilidade social. Como assim? Isso que a gente está vivendo na pandemia hoje em dia. A pandemia, algumas discussões que estão tendo, isolamento social, por exemplo, ele visa várias coisas. A primeira delas, ele visa que eu não fique doente. Primeiro, se eu ficar doente, eu não contamine as outras pessoas na minha casa. E terceiro, eu estando doente, não contamine pessoas que estão na rua. Então, quando a gente fala de hoje em dia de pandemia, ela também cobra também da gente a nossa postura como indivíduo. Então, o isolamento social, para quem pode, né, ele visa o quê? Diminuir pessoas na rua para que elas não se contaminem e não contaminem outras pessoas. Tranquilo? Então, esse filme fala um pouco dessa questão da responsabilidade social, qual é o meu papel como indivíduo dentro da sociedade. Tranquilo? E o outro, esse documentário da Animal Planet, né, que é Parasitas Mortais. Tem alguns episódios no YouTube muito bons, assim, né? Ele mostra como situações do cotidiano, uma espetada de um espinho na rua, tomar banho num lago, comer um alimento de um lugar estranho, beber uma água que você não conhece, pode levar você a doenças gravíssimas. Então é bem interessante o documentário, né? Recomendo, né? Já usei algumas aulas. Meio que você fica meio paranoico depois, mas tranquilo, né? Não ficar doido, né? Só para vocês terem mais informação, certo? E para agradecer vocês, nossa mensagenzinha, né? Não desista já, pois quem sabe o que amanhã lhe trará, né? Amém, né? Então, boa semana para vocês. Espero que tenham gostado da aula, né? Certo? Qualquer dúvida pode falar comigo e tudo de bom para vocês. Cheiro no coração e vamos lá, biossegurança na cabeça. Estudem, aprendam e difundam, né? É interessante que vocês estarem notificando, ensinando para as pessoas que vocês estão aprendendo aqui também, né? A biossegurança não é só para ficar guardado para a gente, é passar para todas as pessoas para que elas aprendam também o quê? A se protegerem. Tranquilo? Boa semana, cheiro e qualquer coisa só falar comigo. Tudo de bom para vocês.